Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Clube do Conhecimento. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, faço parte aqui do time de benefícios e parcerias da Assiste e venho apresentá-los a mais uma live do Clube do Conhecimento. Esse aí que é o nosso benefício, que traz sempre assuntos relevantes para a nossa sociedade, assuntos que a gente possa debater e estar levando aí, enriquecendo o conhecimento aí de quem nos acompanha, seja você nosso associado, dependente, ou também você que é apenas um servidor que está seguindo a Assiste, mas ainda não se filiou. A gente fica aqui na espera que vocês, ao acompanhar o nosso Instagram, se interessem em fazer aí parte da nossa família que é a Assiste. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto aí fugindo aqui, digamos assim, da nossa cidade grande. Falar um pouquinho sobre o turismo rural, falar um pouco sobre o campo. E para isso a gente vai estar convidando aí uma das nossas parcerias, um dos nossos parceiros para estar podendo falar um pouco sobre essa área do turismo rural. Fazer aí essa imersão aí ao campo, mostrar para vocês, para a gente, o quanto isso pode enriquecer aí a nossa vida, os nossos hábitos. Eu vou chamar aqui o nosso parceiro Bruno para que ele possa estar aí abrilhantando aí a nossa live, nosso bate-papo. Boa tarde, Olá, Bruno. tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir bem, Bruno? Sim, sim, sim. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu na recepção da minha. Tá no fone de ouvido. Eu acho que agora foi. Oi, tá conseguindo Boa noite, obrigado. Sim, me sim, ouvir bem? sim, sim. Maravilha, Bruno. Seja bem-vindo aí a essa live do Clube do Conhecimento. Gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público, para o seu público também, né? Claro, falar um pouco aí sobre a Porteiras, nossa parceira, sobre o trabalho que vocês executam. Legal. Bom, me chamo Bruno Barcelos, eu sou turismólogo de formação, já trabalho com turismo há 20 anos. Tive na minha graduação a oportunidade de fazer parte da graduação nos Estados Unidos. Também fui professor universitário por 9 anos, tenho pós-graduação, tenho mestrado em turismo também. E na parte, vamos dizer assim, a corporativa, né, operacional, eu também andei em paralelo ali entre a academia e a parte profissional. Então, também atuei em várias empresas também, né. Hoje, trabalhar com a Porteiras é um sonho, né. Porteiras de Turismo foi um projeto da minha pós-graduação. E quando eu estava na faculdade, que eu conheci o turismo rural, eu fiquei apaixonado. Eu lembro que no dia, eu estava no segundo período, no segundo semestre da graduação, eu não dormi esse dia. Quando teve uma atividade, eu vi que eu podia juntar duas coisas que eu sou apaixonado, que era a roça, né, o ambiente rural, e o que eu estava amando estudar, que era o turismo. E aí, desde então, quando eu comecei a ler sobre isso, a falar sobre isso, eu lembro que era quase que um patinho feio lá na faculdade. Hoje em dia, o turismo rural já virou moda, né? Tem política pública. A gente tem uns 6 meses que saiu agora a Lei Geral do Turismo, onde a lei do Brasil considera o agricultor familiar, né? O homem do campo, né? O proprietário rural, como um ator local, né? Como um agente para atuar no turismo, né, na atividade turística. E isso, de uma certa forma, pode parecer um detalhe, mas é um avanço absurdo, porque isso vai estimular políticas públicas, né, e tem estimulado. Então, o turismo rural hoje ele é uma realidade que está aí hoje nos burburinhos, né? Já se ouve pessoas falando sobre passear para o interior, visitar o interior, fazer atividades no interior, até em rodas de conversa de bar. Então, quando aparece nas conversas de bar, é porque o negócio já virou popular, né? Perfeito. E aí, Bruno, só passar aí também para o pessoal, quem quiser tirar alguma dúvida, fazer algum comentário, o chat está aqui aberto, o Bruno está aí para poder interagir com a gente. E aí, Bruno, eu já vou te fazer uma pergunta aí já para a gente tentar, digamos assim,
tanto explicar como diferenciar, né, o que seria, de fato, o turismo rural e quais são os outros tipos, né, de turismo e como o turismo rural se diferencia desses. Uhum, legal. Bom, assim, turismo, a grosso modo, ele tem a ver com o deslocamento, né? Então, é um movimento de ir e vir, né? E esse ir para um destino que você não conhece, ou que você não tem envolvimento, isso vai gerar o estranhamento, obviamente, e aí isso a gente dá o nome de turismo. Então, qualquer atividade que você vai dar um segundo nome, né, turismo de aventura, turismo social, turismo ecológico, ele tem a ver com esse deslocamento para a atividade de interesse, né? Então, a gente tem algumas nomenclaturas para esses interesses, né, que vêm hoje em dia crescendo muito mais, né, que ajudam a gente a colocar a caixinha. Na verdade, que assim, o turista, quando ele viaja, ele consome várias ofertas ao mesmo tempo, né? Quem faz muita mudança de que é uma coisa, o que é outra, somos nós, né, que estamos vendendo para poder ajudar na parte da demonstração da oferta. Mas, assim, no Brasil, a gente tem uma divisão oficial de 13 segmentos turísticos, né? Então, a gente tem turismo social, cinematográfico, turismo de esporte, estudo e intercâmbio, turismo de eventos e negócios, turismo rural, ecológico, cultural, aventura, e por aí vai, né? De pesca. O turismo rural, ele se difere dos outros, né? E, obviamente que assim, quando a gente fala de turismo rural, a gente está falando de um tipo de turismo que acontece no espaço rural, mas não é o único, né? Porque o turismo no espaço rural é um espectro muito maior, que você tem aventura acontece no rural, ecoturismo acontece no espaço rural. Então, o turismo rural é um turismo que acontece no espaço rural. Mas eu não posso achar que o turismo rural é rural somente por acontecer no espaço rural. Eu preciso ter elementos ligados à ruralidade. Então, eu tenho níveis diferentes de imersão, né? Então, assim, desde o cara que está indo para um hotel fazenda, descansar no final de semana, né? Deixar as crianças brincando com um recreador, se expor a um verde, mas está ali se relaxando, ou está num spa e tendo alguma atividade. A gente diz que esse é um envolvimento já com o espaço rural, mas com nível baixo de ruralidade. E a gente tem ofertas que você tem uma imersão maior, né? Então, por exemplo, existem ofertas como a Comitiva Raiz de Miranda, que é um produto que a gente deve lançar para o ano que vem, mas a gente já vende pacote para ele, que é uma experiência de boiadeiro. O turista ele tem a experiência por 3 dias de trocar o gado de pasto. Então, ele se comporta como um boiadeiro, ele vai sair como um boiadeiro, ele aprende lido de boiadeiro para fazer esse manejo, né? Colhe pague, né? Quando você leva o turista para uma lavoura ou para um pomar, onde ele vai ter experiência de colheita, vai ver como é que é o processo da cultura de algum alimento, ele colhe, pesa, paga e leva. Dependendo da localidade, ele consegue comer ali mesmo, né? Fora outras coisas ligadas ao manejo rural, né? Manejo animal também. Então, o que a gente tenta fazer é com que o turista ele consiga ter um maior envolvimento com o espaço rural, né? Quando a gente vai nesse nível de interação. Então, a diferença bastante do turismo rural nesse sentido, né? Tá pela questão do que é buscado, né? Do que diferencia dos outros, né? Porque a aventura, risco controlado, a ecologia é mais para a parte de educação ambiental, né? O cinematográfico também está por conta de uma relação cultural. Então, há uma novela que eu assisti, eu vou lá, né, visitar a cidade da novela, do filme, que vai chamar a atenção da galera pela beleza, pela cultura e tudo mais. Então, está muito pela questão do que é oferecido. Agora, se eu pudesse dizer qual é a maior diferença que o turismo rural tem de muitos outros, né? E isso e esse efeito, ele também não é o único, né? O turismo social, o turismo ecológico também congregam dessa ideia, é que você não muda só a vida de quem está visitando.
quando você faz o turismo rural, também você muda a vida de quem está sendo visitado. Então, para muitas famílias agrícolas, o turismo rural é a pluriatividade. E ele funciona como uma forma de você estimular que as pessoas continuem no campo, né? A gente tem um conceito na geografia que é chamado de urbanização, né? E a urbanização ele é um crescimento visto como algo negativo. É quando a cidade cresce por meio principalmente do êxodo rural. Então você começa a ver um inchaço na cidade que não é por um crescimento vegetativo, né? Não é aquela coisa de nascidos versus taxa de mortalidade. Você vê que a cidade cresce por conta desse movimento de migração à cidade de quem vem do campo, porque não está a condição boa de se viver, por conta de dificuldade de trabalho e tudo mais. Quando você promove iniciativas econômicas no campo, o que você faz é manter essas pessoas no lugar. E aí a gente também consegue fazer com que esse efeito seja positivo também para cidades grandes, que vão crescer de maneira mais vegetativa. E dá tempo de se planejar o crescimento da cidade, é mais previsível o crescimento da cidade quando você tem essa taxa de medição por um crescimento natural da cidade, né? Então, os benefícios que nós temos, ele é tanto microeconômico, né, quando eu mudo a vida daquela família agrícola, mas também ele é macroeconômico, quando eu vejo espaços rurais e urbanos tendo uma manutenção absurda, né, na atividade. E é muito divertido fazer turismo rural, né? Algumas pessoas, elas fazem o turismo rural por conta dessa vontade de interação, né, de voltar ao passado, ter a saudade daquela coisa que nunca teve, mas aquele sentimento estranho, né? Sentir saudade de algo que nunca viveu, por conta do imaginário carregado pela família, né? Então é bem legal. Aí eu vou até aproveitar esse gancho, como você falou, pegando essa parte mais econômica, mas de como também o turismo rural ele pode impactar no sentido cultural e até das tradições assim do campo, de repente de uma conservação, digamos assim, das culturas, das tradições Totalmente, rurais. totalmente, totalmente. A gente tem vários exemplos no mundo que isso aconteceu. A gente tem alguns exemplos hoje também, né? De atividades do campo que voltam ou que são fortalecidas por conta da atividade turística, né? Porque assim, o processo sempre quem é da cidade, que nasceu fazendo aquilo, para ele aquilo é muito familiar. Começa a ganhar valor quando ele vê que aquilo está dando dinheiro, porque o turista está vindo, está pagando para poder ter acesso àquela cultura. Então isso aumenta o envolvimento do local para que aquilo se perpetue. Então assim, é muito comum, né, que a gente vê algumas atividades culturais das cidades que vão morrendo, morrendo, morrendo. E aí quando você faz um roteiro turístico, faz uma atividade turística, aquela coisa começa a ganhar mais forma, né? Isso acontece por diversas áreas, tanto na música, quanto no artesanato, quanto na gastronomia. Então você vai ver ressignificações de espaço, né? Lugares que estavam abandonados ou que sofreram mudanças significativas e que vão voltando, né? A Ibitipoca, né? Tem uma colega do projeto, do Ibiti Projeto, que ela trabalha com turismo regenerativo, que não é um segmento. Turismo regenerativo é um tipo de planejamento turístico, né? Quando você tenta trazer de volta a cidade que não existia. E Ibitipoca passou por esse processo. Nas Ilhas Seychelles, que é uma ilha que tinha possessão europeia, né? Mas que fica ali na parte oeste do continente africano, a atividade turística estimulou a volta do idioma crioulo. Então, e outras coisas mais pelo Brasil, né? Culturas que ficaram ali adormecidas, né? Que os antigos faziam e que vem alguém, monta uma atividade turística, aquilo começa a ganhar ênfase e volta à tona, né? Não é resgate, né? Na antropologia do turismo a gente não usa a palavra resgate porque eu teria que voltar no passado, trabalhar com todas as variáveis para poder fazer com que aquela cultura fosse daquele jeito igualzinho como era no passado. Isso é impossível. Então, o que a gente fala de ressignificação, né? A gente dá um novo simbolismo, um novo significado para aquela cultura. Então, é muito legal quando você vai em aldeias indígenas
ou em comunidades rurais, né, comunidades ribeirinhas, agricultores familiares, e você visita, e aí o agricultor ele fica extasiado com a vontade que as pessoas têm de aprender aquela atividade. E que às vezes ele pensa em modernizar, em parar e tal. Ele começa a ver que tem um ônibus chegando, depois chega outro, depois chega outro, depois chega outro. Ele começa a ver, poxa, isso aqui está dando. As pessoas vão pagando para fazer isso aqui, isso deve ter alguma importância, né? Então, o processo é que a pessoa comece também a dar mais valor ao dia a dia dela. Basicamente, o que a gente faz é aquele trabalho, que é a rotina de quem está na roça, todos os dias, vira uma atividade de lazer para quem está visitando. E aí a gente consegue dar mais valor ao profissional rural, né, o produtor rural, ele começa a ver que pessoas de fora estão dando valor àquilo que para ele era uma coisa muito comum, né? Poderia ficar aqui a noite toda dando vários exemplos, mas em Varriçai, por exemplo, eu tenho vídeos disso. O pessoal fazendo fila para debulhar o milho todo numa máquina em Varriçai, um município que fica no extremo noroeste. Depois jogou numa moenda para fazer a canjica e alimentar as galinhas. E aí depois de alimentar as galinhas, o pessoal foi catar os ovos e comprou os ovos. Então, assim, é um negócio... E a dona do sítio do meu lado falando, caraca, eles pagaram para fazer isso? E sim. Mas eles estavam incluídos no roteiro, eles sabiam que ia fazer isso? E sim. Eu falei, meu Deus, mas eu odeio fazer isso. Eu falei, fica quieto. E aí as pessoas se divertem muito. E o que você escuta dos turistas é, caraca, eu lembrei da minha avó. Ah, eu fiz isso muito quando era criança. Ou nunca fiz isso. Ou então leva os netos, né? Poder participar daquilo. E vai, olha só como é que era no tempo da vovó, no tempo do papai, né? Então o turismo rural também tem esse poder de fazer o que a gente chama de skip gen, né? De pular gerações. Você vê hoje muito comum netos viajando com os avós, netos viajando com bisavós, né? Bisnetos com bisavós. E o turismo rural, às vezes, é um ambiente que eles escolhem para fazer isso por conta de você transportar as gerações mais novas ao que os idosos viviam, né? Então, muito interessante. Então, assim, a parte da cultura, ela é fortalecida pela atividade rural, do turismo rural, né? É até legal você pontuar com relação a como é bem recebido, né, pelas comunidades locais. Eu confesso que não sei também por quê, eu tinha uma leve impressão que talvez não fosse muito bem recebido, de se tornar entretenimento a vida daquelas pessoas e aí talvez das comunidades, né, locais. E talvez elas não receberem isso muito bem, mas pelo que você está falando é justamente o contrário. Isso até enriquece o que eles fazem, né? A concepção deles sobre o que eles fazem. Uhum, totalmente. Existe um manejo para isso, né? No primeiro momento, eu trabalho com planejamento turístico também. Então, fora da agência, eu sou turismólogo de um consórcio intermunicipal e faço gestão de turismo para 21 cidades do Norte e Noroeste Fluminense, chamado Caminhos do Açúcar, é o nome do projeto. Então, meu trabalho também é criando novos destinos, né? Primeira vez que você fala com alguém, né, que tem, por exemplo, o cara tem um pomar de laranjas. Ele nunca ouviu falar de turismo rural. Nasceu plantando e colhendo laranja e a ideia dele era aquilo. Colher laranja para vender na feira. Quando você vem com a proposta de que tem alguém na cidade pensando um roteiro para levar turista no pomar de laranja dele, é óbvio que a primeira coisa que eles sempre vão reagir é que essa ideia é uma ideia louca, né? Sempre a gente vê pela expressão que a pessoa fala, olha pra gente como assim, isso não vai dar certo. Sendo que o mundo inteiro é assim, né? Ou então eles acham que o que eles têm para oferecer não é grandioso. E daí quando a gente chega com um ônibus, com os turistas, né? E obviamente já teve aquele ensaio todo. Então o Senar, que é uma empresa do Grupo S, ela ajuda muito a gente nesse processo de ajudar os agricultores a roteirizarem internamente, né? A criarem um roteiro interno em suas propriedades. Então isso já macia o cara. Quando o cara vê a galera chegando, e aí a gente vai treinando, vai ensaiando com eles, né? Falei, olha, quando o pessoal chegar, tem isso para o pessoal poder conhecer. E aí aquele agricultor, ele vai bolando como vai ser a atividade.
Então a galera chega, na grande maioria das vezes, ele vê como é que é o processo de cultura daquela fruta, né? Ou quando é um cafezal, a mesma coisa. E aí ele vai partindo do princípio de fazer aquela imersão. Aí a coisa é feita de uma forma que a gente consiga fazer que o passageiro, que o hóspede, né, que o turista se sinta muito bem acolhido, né? Ele é convidado a ir para o pomar e dependendo de como tiver a atividade, né, do que for a atividade, por exemplo, a goiaba, laranja, café, em que o passageiro consegue participar da colheita, por exemplo, ele pode até usar ferramentas para isso. Então a gente pode dar uma faquinha para ele tirar a fruta, ele aprender a escolher uma fruta do pé. E assim, de verdade, Felipe, eu conheço pessoas que fazem atividades de turismo rural e que falam assim, caramba, nunca tirei uma laranja do pé. Para que isso? Nunca tirei uma laranja do pé. Quando o agricultor escuta um negócio desse, ele fica assim, porque ele não consegue imaginar que existe um outro mundo fora da cidade, do rural, que tem pessoas que nunca viram aquilo. De você levar pessoas a andar a cavalo, um dos produtos que eu tenho, que é carro-chefe, são as trilhas equestres, né? Inclusive agora, dia 22 de junho, a gente tem a próxima saída, sai do Rio de Janeiro, e é um dos produtos que a gente está ofertando em parceria com a Assist, né? Com descontaço. E aí, uma das coisas que eu escuto é o pessoal chega na área de embarque e é, nossa, como é grande. Eu pergunto, cara, vocês nunca viram um cavalo? E a pessoa chega até bem constrangida, né? Fala, não, assim, tão de perto não. E as pessoas passam 3 horas andando a cavalo, né? Pessoas que nunca viram um cavalo, ou quando viram assim, a polícia montada, né? Então, assim, para a galera que está do outro lado, né? Que está na outra ponta, ela se encanta com a parte rural, e aí o cara, quando começa a ver, o agricultor começa a ver que o cara da outra ponta dá tanto valor àquilo, né? Ele começa a cair a ficha. E hoje em dia, em muitos lugares que já se recebe turismo, o cara já não quer, ele já não pensa mais da mesma forma como pensava antes, né? Em ter em todas as suas fichas apostadas na feirinha da cidade. Ele vai continuar vendendo na feira da cidade, mas ele já tem por concepção de que parte da produção dele é escoada para o visitante. E assim, Felipe, muita gente começa a ter mais prazer em vender para o grupo que vem na fazenda dele, porque dá mais valor, né? Então, uma das coisas que eu escuto, né, quando o cara vender um queijo, por exemplo, é, cara, o turista vem para cá, ele compra o queijo no mesmo preço da feira e não reclama preço. Porque eles vêm, se interessam, querem saber, têm curiosidade. Eu vou na feira e as pessoas acham que está caro, acham que é tudo, acham defeito em tudo. Mas por quê? Quem vai na feira é seu vizinho. Quando a gente conversa com os agricultores, né? Para quem vai na feira comprar seu queijo é seu vizinho. Foi criado com você, conhece o seu queijo. Para ele, isso é só um queijo. Para o turista, não é só um queijo. Ele está vendo uma produção de agroindústria, ele está se envolvendo com aquilo emocionalmente, a interação é muito mais gostosa e as pessoas estão ali para passear. As pessoas que estão na feira não estão indo a passeio, já estão indo por uma obrigação de que tem que fazer compras, né? Então a interação é muito diferente. Então é uma economia que é muito interessante para quem recebe, né? Mas assim também é extremamente interessante para quem procura, né? Para quem pratica esse tipo de turismo, aquele que compra um passeio, compra uma atividade rural, né? E se expõe a esse ambiente. Já teve um tempo que se imaginava que o turismo rural era parado, era lento, né? Que não era emocionante, ou que era coisa só de ver e comer. E o que a gente tem percebido é que o mercado está muito diferente. A gente tem planejado hoje atividades que envolvem pontos de emoção muito interessantes. É muito fascinante você falar sobre esse envolvimento que se tem, porque eu consigo imaginar como é que fica os dois lados também, né? Porque você pensa naquela pessoa do campo, que muitas vezes tem o estigma de que o
campo é atrasado, e aí você vê uma pessoa que não é do campo, que é o moderno, indo e dando um valor ali àquilo que você tem ali como sua vida. E aí realmente você acaba não só quebrando esse estigma, mas também se valorizando. Talvez, eu acho que seria bem essa palavra. É bem legal, porque eu ainda não tinha feito esse exercício, mas é realmente o que deve acontecer, deve dar uma autoestima para esse pessoal também. Muita coisa, muita coisa. A gente teve um exemplo desse do queijo em Miracema, que a gente instruiu a fazenda a colocar o campeiro, né, que cuidava das vacas, né, para a ordenha, para que ele recebesse o grupo. Então ele falou, não vai ser o fazendeiro, o senhor que vai falar, não. É o senhor que todo dia no curral, eu estou sempre no curral, mas quem fica no curral o tempo todo é o fulano que é o meu campeiro. Pois bem, quem vai atender o pessoal vai ser o campeiro. A gente conversou com ele, a gente faz aquele ensaio, né, aquele treinamento bem rápido, mas sem mudar muito, né, a característica de quem recebe. Senão, você acaba montando um personagem. Sim. E aí o que o fazendeiro depois me contou foi que o campeiro falou assim, quando vai ser o próximo grupo? Porque ele ficou tão animado, porque as pessoas perguntavam o que era cada material, como é que funcionava, quanto tempo que ele trabalhava com aquilo, como é que ele aprendeu a fazer aquilo. Quiseram mexer na vaca, ter um envolvimento com o animal, né? De manusear a vaca, de ver como é que funciona o processo do leite, o processo do queijo. Então, quando aconteceu essa interação, né? O que o fazendeiro me falou foi que o rapaz estava vindo trabalhar até com mais vontade, porque ele viu que o que ele fazia era muito importante. Não é só por um dinheirinho a mais que ele recebe, sabe? Aquele agricultor que pagou uma diária para o cara atender um grupo no sábado e no domingo, não é isso. Mas é muito mais por conta do valor que é dado. Tem um artigo, um dos artigos que eu escrevi no mestrado foi sobre isso, quando a atividade de labuta, né, de trabalho, de manejo, da rotina, ela começa a ser ressignificada pela visão do turista de que aquilo ali é uma atividade de lazer. Então a pessoa chega e ela começa. No primeiro momento existe um romantismo, né? O turista que pega uma enxada e quer tirar foto com a enxada, né? Que pega um rastelo e quer tirar foto com o rastelo. Sobe num trator, quer andar de trator. Tenho vídeos aqui de pessoal subindo no trator, tirando foto, pedindo pro cara dar. Ele sobe no trator e anda num pedaço da fazenda em cima do trator, dando um tchauzinho. Existe um romantismo, né, do interior, mas que, de uma certa forma também, a pessoa que está recebendo ela não se sente nada ofendida, muito pelo contrário. Ela começa a ver que esses urbanoides, né, o pessoal que vem da zona urbana, dando um valor absurdo àquilo. É muito legal quando você vai a propriedades de café, né, propriedades de arroz. Por exemplo, a gente levou, tem um vídeo também, fotos dessa atividade do arroz. Teve um grupo que foi a Italva, a gente visitou um distrito, né, chamado Formosia, numa fazenda chamada da Penha, né, Sítio da Penha, que é de um casal assim, maravilhoso, né, que é o Antônio e a Benise. Eles cultivam arroz branco, arroz vermelho e arroz negro. Arroz negro. E aí as pessoas conhecem a propriedade e são convidadas a ir para a lavoura de arroz. Esse é o Antônio falando como é que eu trabalho, né? Que ele vê aquele espaço inteiro de arroz e como aquilo ali é cansativo, né? Para o cara poder fazer 1 quilo de arroz, a quantidade de terra que ele tem que ter. E falar do trabalho que se dá, e o turista vê como é que o arroz se desenvolve. E aí, no final da atividade, eu vi uma passageira falando assim, cara, nunca mais eu vou reclamar do preço do arroz. Eles acharam tão engraçado isso, porque ele gera respeito, né? Então, quando alguém chegar, obviamente que assim, é um comentário que a gente sabe que a gente tem muitas discussões, porque às vezes o aumento do arroz no mercado não necessariamente é um aumento que vai chegar no bolso do agricultor, né? Mas, de uma certa forma, acaba com aquela história, né, de que o agricultor ele tem a vida muito fácil. Está no campo lá, colhe e manda, e que o povo da cidade tem que comprar, e tem que comer e consumir. Então, que quem está pagando o pato mesmo é o cara que está comprando.
E aí você vê o negócio invertendo, que é aquele agricultor que está carregando o Brasil nas costas. Se não fosse o agro existir, você não tinha a economia que você tem hoje, né? Se o caipira não estiver trabalhando no campo, o cara da cidade não come. Só que o legal do turismo rural é que a gente não fica só por essa frase, que já virou uma falácia, né? A gente não quer fazer um turismo rural que o turista vai para lá só perceber isso, né? Que aquele cara que está ali para trabalhar e para alimentar a cidade. Muito pelo contrário. Quando você vê uma frase dessa, ele começa a ver, cara, existe uma família agrícola que se esmera, que são heróis para que exista o alimento na minha mesa. E a pessoa vai lá ver a plantação de arroz. Cara, qual brasileiro que não come arroz? Qual brasileiro que não come feijão, que não come macarrão, que não come o ovo, que não come um fubá, né? Que não faz tantas coisas com fubá, com milho, né? Que não come uma carne, que não bebe alguma coisa com leite. Então, você começa a socializar o parceiro de uma forma que ele traz o campo na cabeça, né? A logo da nossa agência, né? Que é uma malinha com a roça dentro da mala, essa que é a ideia. É da pessoa poder fazer a viagem e ela poder trazer um pouco da roça na memória, um pouco da roça na viagem, né? Então, a gente está muito mais preocupado em que as pessoas, em exportar o interior, né? Ou seja, as pessoas voltarem para a cidade com a cabeça agarrada no interior, a cabeça voltada para o interior, né? Do que meramente o contrário. Ao invés de fazer com que o campo fique mais urbano, a gente quer que a cidade pense um pouco mais no rural. Então, assim, pode parecer, né, uma questão de pauta ideológica, tá, mas não é. É uma atividade econômica que cresce de maneira sustentável, né, de maneira deliciosa, e as pessoas não fazem aquilo por conta de uma ideologia, de uma bandeira meramente. Elas se divertem no interior, se divertem. Então, desde o cara enfiar o cavalo dentro do rio, né, até uma experiência de pesca, o cara tirar um aipim do chão. Cara, você não tem noção de como é divertido você pegar um grupo de turistas e convidar eles a tirar um aipim do chão. Cara, é uma risada que você não tem noção. O pessoal cai no chão, perde equilíbrio, aí levanta de novo, aí cai no chapéu, aí deixa cair a escavadeira, aí não sabe usar a escavadeira, que o cara ele tem que abrir, bater a escavadeira e abrir, né, para tirar a terra. Aí o cara bate a escavadeira fechada para depois abrir. Aí aquele negócio de coordenação, até conseguir fazer aquele buraco, tirar o aipim, tirar a foto, olha só o aipim que eu tirei. Aí pesa aquele aipim. Então, assim, o processo do lazer na roça é muito interessante, muito interessante. E é divertidíssimo, é de gargalhadas e mais gargalhadas, né? Então não é só aquela coisinha de escutar uma moda de viola na fogueira, que é uma delícia também, é muito bom. Mas a gente consegue levar o cara a fazer atividades muito mais emocionantes também. Eu acho isso muito fundamental, porque eu acho que a gente, infelizmente, ainda, vou usar aí a mesma expressão que você utilizou, os urbanóis, a gente tem, parece que é desconexo, parece que não vivemos o mesmo país, digamos assim. Parece que são as grandes cidades e o interior. E aí realmente tem uma desconexão entre essas comunidades, digamos assim, a qual eu acho que o turismo rural ele pode e deve aproximar muito mais. Até mesmo, assim, acho que não é nenhuma pauta ideológica que a gente fala sobre um plano de nação, porque a nação não tem a ver bem com uma ideologia, mas sim como nós brasileiros mesmo. E aí, você cada vez se aproximar do cidadão de qual que sejam as regiões dele, eu acho que é importante para justamente a gente ter uma noção realmente do que é o Brasil, do que é ser brasileiro. Eu acho que isso é muito fundamental. E aí, pensar no turismo rural como uma forma de valorizar mesmo o rural. E acho que isso é bom no sentido de levar, como se falou, o divertimento, né? Mas também, como você já explicou aí ao longo aí dessa live, o quanto é importante, o quanto
é fundamental para isso. E aí eu acho que a gente consegue desencadear aí uma série de fatores que o qual o turismo rural ele pode fortalecer não só para o rural, para toda a sociedade. Confesso que assim me deu aqui uns insights muito bacanas com tudo Legal. que você falou. Espero que quem esteja acompanhando a gente também, ainda que ainda não possa ter feito aí esse turismo rural, né, e ainda Uhum. não teve essa experiência, possa também ter tido esse insight e também buscar, porque pelo que você falou aí deve ser demais. É Eu muito legal. mesmo, É muito legal. ainda Tá, mais. tá convidado para atividades. Mas uma outra coisa que é legal pensar é sobre a questão de que quanto a gente muda, né? Existem atividades de turismo, como sol e praia, por exemplo, que é um segmento, né? Existe uma atividade de turismo, pode parecer algo polêmico que eu vou falar aqui, mas faz parte, né? Em que as pessoas não se transformam tanto, ou se transformam um pouco, ou às vezes voltam piores do que foram. Então, assim, aquele turismo clássico de resort, né? Aonde o cara paga um all-inclusive por 5, 6 dias num resort mega luxuoso, em que o cara é atraído a um luxo extremo para que ele se sinta uma pessoa superior aos demais. Né? Então, como durante muito tempo isso aconteceu no turismo, e acontece até hoje. Né? Os roteiros de luxo, que hoje são ressignificados até para fugir dessa pecha, né, que teve historicamente, mas a pessoa volta sem trazer muito no coração, né, no pós-viagem. Isso estou falando com base científica. O trabalho que eu fiz no mestrado, eu entrevistei 18 pessoas, sendo que uma parte delas tinham ido para o espaço rural, para esses resorts, né, esses hotéis fazenda magnânimos, né, vamos dizer assim, onde você tem um serviço na mão, beijada, né, onde você tem uma extrema interação dos seus serviçais, né, ao pedido do hóspede, aonde o cara volta daquela viagem, né, tão mimado, tão mimado, tão mimado, de uma forma que o que do rural ele trouxe, né? E eu tenho isso registrado, tenho isso gravado nas entrevistas, eu tenho isso registrado. Foram pessoas que não se conheciam, não foi uma reunião, um lugar só, foram momentos diferentes. E você vê quase que uma simbiose, né? Ou uma questão, como dizer assim, quase que homogênea de todas as pessoas que não remetiam nenhuma mudança de pensamento, nem mudança de comportamento, nem mudança de mentalidade, não remetiam nada sobre aquela atividade que para elas foi um lazer qualquer, né? Então, assim, quando a gente propõe um turismo rural, onde a gente tenta tirar a pessoa da zona de conforto e tenta oferecer ele um perrenguinho, né, controlado, a intenção que a gente tem é, de fato, fazer com que a pessoa se transforme, né? Óbvio, tem turistas que não vão gostar dessa história, porque eles querem continuar consumindo resorts, e tá tudo bem, né? A gente também vende esses resorts, mas eu vou falar para você assim, um carro-chefe nosso, em qualquer lugar que a gente vá viajar, né, é que a gente consiga mexer no profundo do emocional do passageiro. Então, acontecer com que aquele rural entre no coração de forma a ele perceber o mundo de uma forma diferente, que era um termo que eu usava bastante na universidade, né? Muito popularesco, mas era um termo que eu gostava muito, né? Que é a desalienação. Eu pego aquele cara tiro ele da bolha, né? E ele se desenvolve, né? Diferente quando um cara já mora num condomínio, né? Cheio de luxo, ele vai viajar para um outro resort cheio de luxo. Que não mudou o ambiente dele, né? E ele volta, às vezes, tão nojento ou mais, que ou mais, né? Quando faz atividade. Quando esse cara se permite a mudança, se permite a mudança de ambiente, né? E tenta ver o mundo com outro olhar, a gente tenta desenvolver dentro dele fatores mais humanos, né? Então, o que eu sempre quis enquanto agente de viagem é que a gente pudesse fazer
uma viagem para outros lugares, mas que as pessoas também pudessem fazer uma viagem para dentro também, onde ele pudesse encontrar o caipira dentro dele, que todo mundo tem um caipira dentro de si, né? Todas as cidades foram rurais até viraram urbanas, todas. Não existe qualquer cidade do mundo que tenha se tornado urbana sem antes ter sido rural, ter atividades rurais, extração, né? Então isso é uma questão histórica. Então todos nós temos um pouquinho de caipira, ou no nosso sangue, né? Agora ou com a gente, nossa cultura, ou nos nossos ancestrais, né? Então a gente carrega no nosso DNA a capacidade de sermos um pouquinho roceiro, né? Vou até aproveitar esse seu gancho de ressignificar, Bruno, para te fazer uma pergunta que, assim, eu imagino que eu, por exemplo, após a pandemia, e eu acho que muita gente, né, buscou ressignificar algumas questões sobre a vida. Eu mesmo confesso que mudei vários hábitos, tive aí algumas mudanças com relação de pensamento, até mesmo no sentido mesmo de eu não era uma pessoa de viajar muito, confesso. Mas eu falei, cara, bom, foi tanto tempo preso dentro de casa, preciso conhecer novas coisas, ter novas experiências. Isso com o turismo rural. Teve uma levantada após pandemia? Você acha que realmente a pandemia teve algum impacto, vamos dizer, positivo? Porque é complicado falar de um impacto positivo depois de um acontecimento, de um evento como foi a pandemia, mas deu para tirar algo positivo? Como é que ficou esse cenário pós-pandemia? Você acha que teve realmente algum impacto ou não? Uhum. O que você está falando é do efeito Fênix, né? É quando a gente não pode falar que qual foi o ponto positivo pós-pandemia, né? Não existe positivo quando tem uma porção de gente morrendo. Mas você foi perfeito na sua colocação. É o efeito Fênix, né? O que das cinzas conseguiu retornar, o que dessa desgraça que foi a pandemia, o que aconteceu depois, né? Então, eu lembro que na época tinha uma falácia do pessoal achando que o sol e praia e os destinos, né, de aglomeração e do turismo de massa, eles iam acabar, que as pessoas estariam com medo de se aglomerar por conta da pandemia. Isso era uma falácia, né? O que os estudos diziam sempre, né, é que o sol e praia não ia diminuir muito, né? E o turismo de massa, infelizmente, não teria uma grande diminuição, mas que as pessoas estariam mais sensíveis a outros tipos de atividades turísticas, né? Que envolvessem áreas naturais, espaços abertos, mais seguros, né? Conexão com a simplicidade, com o bem-estar. Então, assim, dar mais valor à vida, né? As coisas mais básicas da vida, né? Com a questão de estar vivo. Então, isso de fato aconteceu. A gente tem hoje antes da pandemia, base de 60% do público, dos segmentos que eram consumidos, 60% era sol e praia, né? 65% sol e praia. Sol e praia é um segmento que você está lá para curtir a praia e o sol, né? Então são destinos que envolvem a parte de resorts, clubes, construções à beira da praia, né? Pessoas indo para destinos de praia. E isso é uma questão que bom, isso já é um assunto para uma outra live, né? Que as pessoas remetem sempre um paraíso ou uma praia. Com a pandemia, essa demanda diminuiu. Hoje nós poderíamos dizer que o público de sol e praia continua muito grande. Hoje deve estar na casa dos 48%, 45%, 50%, dependendo da atividade. E os outros segmentos começaram a ganhar um pouco mais de evidência. Então, o que aconteceu com o turismo rural, com o ecológico, cultural, aventura, né? É que eles começaram a ganhar mais oportunidades de mercado, né? E as pessoas começaram a migrar. Agora, uma coisa muito interessante é que, assim, você começa a ter uma migração não só de aumento de procura por conta de novos turistas para esses atrativos, esses segmentos, né? Mas principalmente por conta de uma certa conversão. Você vê comunidades
né, públicos turistas que visitavam outros segmentos começam a transitar para o rural, para a aventura cultural. Então, sim, o pós-pandemia foi muito positivo para a atividade rural. Tá me ouvindo? Então, assim, Aqui entrou uma ligação aqui agora. Ah, Jesus, espera aí. Então, assim, o pós-pandemia trouxe, né, algumas acelerações tecnológicas, né, algumas mudanças de percepção, que sim foram interessantes essa maneira de como as pessoas começaram a parar para pensar na questão do consumo, entendeu? Temos muito a avançar ainda. Eu acho que hoje o turismo rural e o turismo no espaço rural ele está num ambiente muito maior do que esteve, né, há 10, 15 anos atrás. Deixa eu só avisar o colega que está me ligando que eu estou numa live. Há 10, 15 anos atrás, mas a gente tem muito que andar ainda. Eu sinto que o gargalo ainda é a questão de políticas públicas, né? Nós temos muitos entraves, né? A gente tem ainda muitos desafios no turismo rural. A parte tecnológica é uma delas, políticas públicas também são outras, né? A questão das empresas, né, se formalizarem e terem empresas que têm a capacidade de operação na parte rural. Então, existe uma questão de problema de mão de obra também, de qualificação no campo. Então, são vários desafios que a gente tem no campo, né? Que hoje têm sido vencidos por conta de algumas iniciativas. Então, tanto eu com meu chapeuzinho de planejador, quanto o chapeuzinho de agente de viagens, né? Eu tento dar a minha contribuição, né? De forma a gente melhorar sempre o serviço do campo para quem está visitando e aumentar o poder de competitividade do campo, né, para quem está lá procurando uma atividade de lazer. Então a gente tem essa dualidade, né, em melhorar a oferta e melhorar a demanda. e aí, aproveitando, como você enxerga também aí o futuro do turismo rural? Você já falou aí dos desafios que se tem, mas quanto às tendências, o que você acha que são desafios que vão ser alcançáveis, que a longo, médio prazo, que vão ser se há otimismo, se há pessimismo com relação a eles, quais seriam realmente as tendências, principalmente aqui para o Brasil e para o mundo? Assim, a tendência é sempre otimista, né? A questão os desafios existem, mas a gente tem sempre na visão de que eles são superáveis, né? Então hoje aumenta-se muito mais o olhar para o planejamento turístico, né? Coisa que também há muitos anos atrás era uma coisa que era centrada só nas universidades e empresas de consultoria. Hoje você vê associações falando sobre planejamento turístico, você vê cooperativas falando sobre planejamento turístico, agricultores falando sobre isso, né? As secretarias de turismo, os municípios, né, que se consorciam, consórcios falando sobre planejamento turístico. Então, hoje, você tem uma sensibilidade muito maior quanto à questão de planejar o espaço turístico, né? Isso é gratificante demais. A outra questão também é que com essa legislação que vem se alterando, né, com o aumento das pessoas, né, pela atividade turística e até por parte dos agricultores mesmo. Então, assim, a cessão de crédito para que as pessoas possam investir em suas propriedades rurais, né, tem facilitado bastante também. Então, hoje o Fungetur, por exemplo, que é um fundo geral do turismo, tem sido mais sensível à parte do campo. Então, parou aquela história do Fungetur só olhar para os grandes complexos urbanos, né? E olhar para as cidades pequenas que estão começando com turismo agora, né? A AG Rio está entrando para dentro do estado do Rio agora também com esses fomentos. Então, a gente começa a ver que as coisas estão mudando, né? Agora, o que mais é interessante, o maior investimento que a gente pode ter e a maior tendência positiva que a gente pode ter para o turismo rural são os próprios turistas. Porque se o turismo é de deslocamento, né,
Isso a gente percebe o turismo pelo deslocamento, né? Eu sempre brinco que o turismo tem essa parte do estudo bem parecido com a nutrição, né? A gente estuda o mercado por quem está consumindo. Então, a gente olha para quem consome. Eu posso fazer milhões de projetos, mas se aquele projeto não estiver de fato atraindo turista, eu não tenho turismo ainda. Porque o turismo é deslocamento. Se não há pessoas deslocando, não há atividade turística. Então, o maior investimento que a gente tem, né, o que a gente pode ter, o maior prêmio, né, o maior bônus que a gente pode ter, qualquer atividade turística no rural é tendo o turista. Então, qualquer iniciativa que se faça em que a gente consiga reverberar para essa área, isso é muito positivo. E como a gente tem visto um crescimento muito grande, né, de agências que querem vender turismo, a gente vende turismo no espaço rural, vamos dizer assim, de maneira quase que cativa, né, quase que especial, somente aquilo. Óbvio que não é só isso. A gente tem outros segmentos que orbitam o rural, mas poderíamos dizer que nós somos uma agência especializada no turismo rural. E a gente dá ênfase no rural. A gente tem enfaticamente esse tipo de atividade. Mas nós temos agências hoje que não vendiam o rural começaram a vender. Guias que não trabalhavam com o rural hoje se interessam em fazer, né? Então, a gente começa a ver o mercado se movimentando e, sim, as tendências, né, o cenário futuro, ele é muito positivo. Então, hoje, das tendências que você perguntou, né, no Brasil do mundo, cresce muito a busca pelas experiências. Então, aquele rural de ver e de comer, ele começa a sair de linha. O passageiro continua contemplando coisas, provando, degustando, porque o sensorial no rural ele é muito forte, né? Então, quando você pensa no espaço rural, você pensa lá naquele cheirinho de lenha no fogão, o cheirinho da comida de fogão a lenha, né? A música da viola, a temperatura da noite. Então, você vê que as pessoas remetem muito à questão sensorial do campo, né? Então, o turismo de experiência é, sem dúvida, a principal tendência que a gente tem a nível Brasil e mundo. As gastronomias vai para uma localidade rural, aonde você vai, as pessoas quando comem, né, falam, caraca, se é abóbora, abóbora de verdade. Caraca, é aipim de verdade, né? Então a gastronomia de origem, né, também é interessante. Às vezes o passageiro acaba construindo alguns mitos de origem, né, que a gente também desconstrói na viagem, isso também é interessante. Então, a busca por essa gastronomia, a tecnologia no campo, então, aquela coisa de que o rural é atrasado, e aí o turista vê lá uma máquina que mede a temperatura do grão de café. Existe uma máquina que mede a temperatura do grão de café, enquanto está sendo torrado, para poder saber se eu quero torra média, se eu quero aquela torra inteira, para poder ser um melhor torra baseado à fermentação daquele grão, para dar um sabor XYZ. Então, quando o turista começa a ver que existe tecnologia no campo, né, aquilo também impressiona ele. Então, é uma tendência hoje o cara ver, né, chegar numa fazenda e ver drones na fazenda, né? Ele vê uma roçadeira mecânica e o cara vê lá uma estação de beneficiamento de arroz. Ele vê que o processo de fazer não é tão rudimentar assim. Caipira não é um ser atrasado, vamos dizer, né? Como se fosse um extraterrestre. O turismo regenerativo, como eu falei, também é uma tendência de você estar ali contribuindo para que comunidades locais se mantenham naquele lugar e se desenvolvam naquele lugar, né? Mas eu acho que de todos esses, que é mais legal, que está como base de tudo isso, é o turismo educativo. É quando você tenta fazer com que tudo seja uma forma de você desenvolver um olhar de aprendizado, de mudança de perspectiva, mudança de comportamento, né? Que é a principal evidência quando alguém aprendeu, quando muda de comportamento, né? A mudança de paradigma. Então, a tendência do turismo educativo, né? Eu acho que está como alicerce todas essas tendências que eu falei, né? Da tecnologia, da gastronomia, do turismo regenerativo,
né, do turismo de experiência. Eu acho que tudo isso está à baila, né, vamos dizer assim, ambiente, né, ou atividade turística que, vamos dizer assim, está de maneira a interseção de todas as tendências é o turismo educativo, né? Sem dúvida, é o turismo educativo. Justamente também aquele que leva a consciência, como você falou, né, de que realmente o campo não é o desconexo, o campo não é atrasado. Isso acho que é fundamental aí a toda a sociedade. Isso E aí. é algo que me deixa feliz, me deixa contente ter essa crescente. Eu acho que quanto mais a gente se conscientizar sobre realmente todo o espaço, não só o urbano, mas também aí ao espaço rural, a unidade em que somos, a ligação que temos, acho que a gente consegue levar aí o nosso convívio em sociedade, desenvolver e deixar cada vez mais fluido, mais harmonioso. E aí eu vou aproveitar aqui o gancho do Namir, nosso internauta aqui, e lhe parabenizar, que hoje é seu aniversário também, né, Bruno? Verdade. Foi um presente da Assist, cara, essa live. Fiz questão que se mantivesse a agenda quando se ofereceu o dia 4, você pode deixar, porque vai ser uma bênção pra gente. Depois da pandemia, todos os agentes de viagens, ou a maioria, né? A gente teve que se reinventar do zero. E ter uma parceria com uma instituição tão séria, né? Desde que a gente conversou lá atrás, eu agradeço muito a Alessandra, que foi uma colega que fez essa intermediação, né? Para que eu não conhecesse vocês, a gente pudesse começar essa conversa. Então, obrigado, Alessandra, pela parceria de sempre. Quando eu vi isso, eu falei, cara, é um presente de aniversário, porque a gente busca essas parcerias, né? E de quem fala a nossa língua. Então, assim, a razão de você ter marcado essa live, com os temas que você marcou, as perguntas que você está fazendo, a interação genuína que você está tendo, né, desse assunto, só demonstra o quanto a Assist está interessada em gerar valor também para os seus associados. E essa mesma matriz que nós trabalhamos, é de gerar valor aos clientes, né? Na verdade, a gente fala que a gente não constrói clientes, a gente ganha amigos. Eu tenho uma rede de amigos que viajam com a gente, porque são pessoas que a gente ganha um envolvimento tão grande, né? E a gente participa de um momento tão especial da vida deles, né? Então, por exemplo, eu tive um casal que eram veterinários. E aí eles comentaram no final da trilha equestre, a última que a gente fez, né? Tipo, Bruno, eu trabalho, sou veterinário, mas hoje eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito com cavalos, que era pegar um cavalo, entrar no rio, atravessar o rio, ir para dentro da mata, sair da mata, subir o bosque, né? Então, é muito gostoso você ouvir isso do passageiro, né? Quando você vê a pessoa se emocionando com a atividade rural que está participando. Então, assim, é muito gratificante. E poder contar com a Assist, né? Nesse trabalho, da gente poder promover o campo, né? E trazer qualidade de vida para as pessoas, percebendo que a pessoa vai perceber que ela está se divertindo ao mesmo tempo se construindo e aprendendo e fazendo amigos, né? E viajando com o grupo, todo mundo na mesma linha, e entendendo o rural do passado, o rural do presente, o rural do futuro, né? Experimentando novos sabores, né? Vendo novas culturas. Então, tudo isso é muito, muito interessante. Então, assim, agradeço demais pela parceria. Eu vou hoje, depois da live, né? Eu vou compartilhar com você os produtos, né? Que nós vamos começar a deixar à disposição, né? Com os descontos especiais para Assist e para que a gente possa se conhecer melhor, né? Para que a gente possa ter uma interação maior com a instituição, com os associados, né? E poder também estar à disposição para qualquer outra atividade que vocês vierem a fazer, né? Que vocês tiverem interesse, né, em atuar, que a Porteiras Turismo também possa estar junto, né, para poder somar a instituição.
Então, assim, para a gente aqui foi uma bênção essa live. Para mim foi um presente de Deus, né? Foi uma resposta de oração, essa parceria, porque eu acho que vai ser bom para ambos os lados, né? E sendo meu aniversário, cara, foi uma cristocidência, né? Foi uma coincidência divina. E aí, obrigado, Namir, pela lembrança aí. Namir um condutor de turismo em áreas naturais. Ele trabalha no Parque Zingano e tem a empresa dele, né, NJR também, que é a empresa que atua no receptivo de algumas ali de Campos do Goytacazes e São Fidélis também. Ele atua ali principalmente na parte do Parque Estadual de Zingano, né? E é um cara também formidável, parceiro nosso também. Então, obrigado, Nami, pela presença e obrigado aí todo mundo pela participação. A gente que agradece, Bruno, e aí não só também aí pela parceria, mas também a disponibilidade aí no seu aniversário. Para a gente foi um presentaço do aniversariante para a gente, para estar trazendo aí para a gente todo esse conhecimento sobre o campo, trazer a relevância, trazer a valorização e também demonstrar o quanto isso é importante aí, não só, obviamente, para os nossos associados, mas para todos que buscam essa qualidade de vida, esse bem-estar, essa interação com o campo, ela se faz bastante relevante. E aí, o pessoal que acompanhou aí a nossa live, ela também vai ficar salva aqui no nosso perfil, tendo interesse em realizar algum dos passeios com a porteira, gente, fique acompanhando nossas redes sociais, que logo menos a gente vai estar realizando aí a divulgação aí dos passeios, com os descontos especiais para os nossos associados. Novamente, vou te agradecer aí pela disponibilidade, pelas palavras, por todo esse conhecimento. Para mim foi uma experiência incrível. Tive diversos insights aqui, vou sair daqui aí bastante interessado em conhecer, em buscar aí alguma experiência rural. Eu já tinha um certo interesse, mas acabou que despertou ainda mais, porque realmente é muito interessante até mesmo fugir, né, dessa correria urbana, relaxar um pouco e também ter novas experiências. Vai ser fundamental. Felipe, um mundo, cara. O turismo rural é um mundo. Tudo que você possa imaginar do que se faz no campo, que se desenvolve no campo, é aproveitável ao turismo e você aprende tanto que às vezes às vezes as pessoas me perguntam, né? Pô, o próprio agricultor, o turista vai se interessar por isso quando ele vê o grupo fazendo perguntas e querendo tirar foto e querendo participar daquilo e falando com orgulho do que fez no interior, né? Principalmente isso, né? Quando o passageiro ele participa do manejo, ele volta com um sentimento de que ele ajudou aquela propriedade de alguma forma. Isso é muito legal. E aí, quando isso acontece, né, existe uma mágica, existe uma magia que acontece nesse encontro, né, do rural com o urbano. E assim, a capacidade que você tem de aproveitamento de tudo, cara, absolutamente tudo. Assim, eu não sei, você já viu alguém fazendo uma ferradura, por exemplo? Os passageiros ficam bobos quando o cara pega um pedaço de ferro, ele forja aquele ferro inteiro na frente deles, monta aquela ferradura, faz o casqueamento, o passageiro participa daquele processo, e ele vê o cavalinho, né, sendo ferrado, sendo casqueado e ferrado, ele explicando por quê, qual a importância da podologia do animal naquele processo e tudo mais. Cara, aquilo ali vai na cabeça do passageiro que toda vez que ele vê um cavalo agora, ele vai saber, caraca, eu vi como é que faz para ferrar o cavalo. A importância que tem da dentição do animal. Sei lá, quando o cara participa de uma atividade de agricultura, que ele planta ou que ele colhe, né? Quando ele volta lá, por exemplo, e viu que a árvore que ele plantou está grandona, né? E tira a foto com a árvore. Então, esses níveis de experiências são enormes. Então, assim, as possibilidades são imensas. Imensas, imensas, imensas. E se algum associado da Assiste, que é dono de agricultura, que é proprietário da atividade rural, né?
e também quiser gostar desse assunto e quiser falar sobre, poxa, como é que eu faço para, ao invés de ser passageiro, ser fornecedor, né? Eu receber tudo isso, como é que funciona? A gente também trabalha nesse nível também, de construir novas propriedades para atividade rural. Tá? Maravilha. E aí, agradecer novamente, Bruno. A gente vai chegando aí ao final dessa live, que foi fantástica. Relembra Obrigado. quem nos acompanha, que ela vai ficar salva aqui. Quem quiser voltar aí para poder assistir novamente, só ficar aí ligado aqui no Instagram da Assiste. Brunão, muito obrigado novamente pela parceria, por toda essa troca de ideias. Vamos sempre estar em contato, de repente já criar outras lives, para a gente estar buscando sempre essa temática que é bastante enriquecedora. Legal. Muito obrigado, cara. Valeu, pessoal. Valeu, Bruno. Aproveite seu aniversário, cara. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.